Enquanto hoje muitos jovens histéricos e doutrinados que defendem políticos e regimes socialistas procuram por inimigos fascistas imaginários, os irmãos Sophie e Hans Scholl desafiaram frontalmente Adolf Hitler e sua doutrina. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nas escolas brasileiras e cursos de história, é raramente falado sobre o caso dos irmãos Scholl e do grupo Rosa Branca, hoje conhecidos como uma das primeiras referências na resistência contra o nazismo de Hitler. O grupo unia pessoas que estavam insatisfeitas e revoltadas com a tirania totalitária estabelecida pelos nazistas e resolveram agir em busca de viver numa Alemanha livre e numa Europa livre da guerra. De família luterana, Sophie e Hans tinham princípios cristãos e conservadores. Acreditavam em Deus, defendiam a liberdade e a paz entre os povos e eram totalmente contra a criminosa guerra perpetrada pelos nazistas e sua perseguição violenta aos povos judeus. Numa época sombria, quando as ideologias coletivistas e o culto ao governo poderoso e líder messiânico predominavam em países como Alemanha, Itália, União Soviética e Japão, os dois jovens foram muito mais do que corajosos, mas nadaram contra a maré de doutrinação estatista. Eles realmente estavam à frente de seu tempo. E como foi que dois jovens conseguiram se tornar um dos símbolos mais inspiradores da resistência alemã contra o nacional-socialismo de Hitler? Sophie Scholl nasceu em 1921 na cidade de Fürstenberg, em Baden-Württemberg. Filha do prefeito de Fürstenberg, seu pai era um liberal que repudiava as ideias do nacional-socialismo. Já a sua mãe havia sido diaconisa luterana antes de se casar. É interessante destacar que os irmãos Scholl tiveram uma breve fase de entusiasmo com o nazismo. Foi quando Hans entrou para a juventude hitlerista e Sophie para a organização irmã, a Liga das Meninas Alemãs. A juventude hitlerista era uma instituição do governo nazista que tinha como objetivo doutrinar e treinar jovens de acordo com os interesses do regime, tanto para o preparo militar dos futuros soldados, quanto o preparo para a família no caso das meninas, e para a preservação da doutrinação nazista na mente de toda a juventude alemã. Em 1937, o descontentamento dos irmãos com o regime começou. Hans Scholl até chegou a ser preso por ter participado de um movimento juvenil não reconhecido pelo governo. É sabido que quando Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia, Sophie já se posicionou contra essa agressão a outros povos, ao escrever decepcionada a seu então namorado, Fritz Hartnagel, que era soldado. Abre aspas. Não consigo entender como algumas pessoas continuamente arriscam a vida de outras. Nunca vou entender e acho que é terrível. Não me diga que é para a pátria. Fecha aspas. Sophie chega a se matricular no curso de filosofia na Universidade de Munique. Ela estuda Agostinho e outros autores como Thomas Mann. É nesse período que Hans Scholl, já um estudante de medicina, e dois outros amigos, Willy Graf e Alexander Schmorell, voltam da frente russa. Eles voltam aterrorizados por terem testemunhado a violência dos nazistas na frente oriental e os crimes cometidos contra os judeus. Além disso, é após a terrível batalha de Stalingrado que eles percebem que o regime de Hitler estava condenado à derrota. Foi em 1942, em Munique, que surgiu o grupo clandestino Rosa Branca, com 6 membros, que pretendia comunicar sua mensagem ao povo alemão da ameaça que Hitler representava não só à Alemanha, mas ao mundo. O grupo Rosa Branca contava com Hans e Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willy Graf e um de seus professores, Kurt Huber. Entre as mensagens que o grupo Rosa Branca queria passar ao povo alemão estava de uma vocação pró-europeia. No penúltimo folheto, o quinto, declaravam, abre aspas, só através de uma ampla colaboração dos povos europeus pode-se citar a base sobre a qual será possível uma nova construção. Só uma ordem federalista saudável pode ainda hoje dar uma vida nova à Europa enfraquecida. Fecha aspas. Além disso, apelavam à consciência de um povo de cultura cristã que não podiam ser condizentes com a barbaridade do nacionalsocialismo, com a guerra e com o assassinato de judeus. Os irmãos Scholl foram descobertos quando distribuíram
o sexto e último folheto na Universidade de Munique, em 18 de fevereiro de 1943. Eles foram presos e interrogados por funcionários da Gestapo, a polícia secreta alemã. O mais incrível é que os irmãos Scholl foram extremamente corajosos durante o interrogatório, tentando assumir toda a culpa. Posteriormente, os irmãos Scholl e Christoph Probst foram julgados no Tribunal Popular Alemão, a mais alta corte do Estado nazista, para crimes políticos, e condenados à morte pela guilhotina pelo famoso juiz nazista Roland Freisler. Crimes políticos não eram tolerados pelo Terceiro Reich, mesmo que fossem cometidos por jovens alemães. A história dos irmãos Scholl e seus companheiros do Grupo Rosa Branca deve servir como exemplo e inspiração para toda a juventude mundial, independente de quais países morem, pois são lições que transcendem o tempo, a cultura e o espaço. Sophie e Hans conseguiram superar toda a doutrinação ideológica que o regime os colocou e defenderam o que era certo, ético e moral acima de tudo. Não é o Estado quem cria o certo e o errado, o que é ético ou antiético. A ética e a moral vêm antes do Estado e qualquer doutrina coletivista, e essa importante lição não parece ter sido compreendida por muitas pessoas até hoje, mesmo após o desastre que foi o século XX, com várias ditaduras e políticas de extermínios em massa conduzidos por governos tirânicos, como foi também na União Soviética e na Grande China comunista de Mao Zedong, além de vários outros países. Sophie e Hans tinham virtudes e rapidamente perceberam que a segregação, a guerra, as imposições e violências do governo de Hitler eram contra os valores cristãos e contra o que era intuitivamente ético e moral na mente deles. Os governos totalitários, apesar das políticas verdadeiramente genocidas e segregacionistas, sempre criam histórias e narrativas nas mentes do povo de que, na verdade, objetivam o bem maior à nação, o bem do coletivo, e que irão garantir um futuro de abundância, paz, ausência de sofrimento e miséria. Essa também é a ideologia do marxismo que predominou no século XX, e ela tem suas semelhanças com o nacional-socialismo de Hitler. Se quiser aprofundar no assunto e entender melhor as semelhanças das doutrinas do nazismo e do marxismo, leia a obra da filósofa Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Por fim, trago para reflexão o relato de Hélène Baird, uma judia francesa que foi perseguida pelos nazistas e que revela como numa sociedade totalitária as pessoas se abdicam de raciocinar por conta própria e apenas obedecem sem questionar, assim cometendo todo tipo de violência arbitrária contra pessoas inocentes. Abre aspas. Terça-feira, 15 de fevereiro de 1944. Por que, então, o soldado alemão com quem cruzo na rua não me esbofeteia ou não me xinga? Por que, frequentemente, segura para mim a porta do metrô ou me pede desculpas quando passa à minha frente? Por quê? Porque essas pessoas não sabem, ou, mais do que isso, não pensam mais. Estão aí para efetuar a ação que lhes ordenam. Não enxergam nem mesmo a incompreensível falta de lógica que existe no fato de segurarem a porta para mim no metrô e talvez amanhã me levarem para a deportação. Eu, no entanto, serei exatamente a mesma e única pessoa. Fecha aspas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por o historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!